Muito bem, estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para a situação da soja lá em Chicago. A gente percebe mais um dia positivo aí nos principais vencimentos, pelo menos nos primeiros vencimentos aí, números de 4 até 5, quase 6 pontos de alta no dia de hoje. Um movimento que já vem ganhando ritmo aí nas últimas sessões. A gente vai lá para os Estados Unidos, então, vai lá para Boca Raton, onde está Aaron Edward, consultor de mercado, está aqui com a gente. O Aaron, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E por que o mercado está animado desse jeito e qual o potencial dele continuar subindo, Aaron? Perfeito. O mercado continua em tendência de alta e a gente continua no quadro de escassez de soja e milho, né, de alimentos de forma geral. Então, com pouco vendedor e muito comprador, até não for caro o suficiente para garantir os estoques necessários, o preço continua subindo. Os ganhos que nós temos visto, principalmente, é em função disso, né, os estoques apertados e pressão de compra, combinado também com o risco inflacionário, né? Essa tendência de inflação e dinheiro procurando commodities como um abrigo seguro, né? Mas também acaba sendo comprador, mesmo que especulativo. Bom, existe aí, portanto, motivo para alta, mas a gente sabe também que a alta não dura para sempre. Que cuidados o produtor precisa ficar atento aí, o que ele precisa ficar ligado para evitar aí perder o bonde, digamos, Aaron. Perfeito. Não falta notícia altista, né? Procurando notícia de alta não está em falta, mas é importante lembrar que muitas vezes algumas das melhores oportunidades de venda vêm justamente quando tudo parece altista, e aí é difícil começar a vender. Eu acho importante dar um passo para trás e ser bem sensato, entendendo os players do mercado, o que eles vão fazer e o que pode acontecer. Alguns pontos de referência que podem causar recuo no preço, que valem uma alerta para o produtor, são o seguinte: antes do fim do ano, é bem possível que nós tenhamos esses fundos que estão com uma posição comprada extremamente grande, que eles queiram realizar lucros antes do fim do ano. Se isso ocorrer, pode ter uma baixa no preço que não condiz com o quadro fundamentalista, mas ocorre, é uma coisa real que impacta preços. E aí, em janeiro, já vai começar a ter gente colhendo soja, já vai ter um aumento de disponibilidade de grão no Brasil, janeiro, fevereiro, março. Aí já entra a conversa sobre a área de soja e milho nos Estados Unidos. Hoje, o preço da soja, a área de soja vai expandir em relação ao milho. Então, são todos fatores de alerta que vão mudando as expectativas sobre o quadro fundamentalista e, muitas vezes, preço corrige mais do que deveria, né? Ele tem exageros de tendência, mas é importante ser sensato nessa hora e aproveitar as oportunidades como que nós estamos tendo agora para cuidar dos negócios, né? Fazer as vendas que são estratégias, que fazem sentido na fazenda de cada um e aproveitar essas oportunidades de mercado. Eu me lembro que da última vez que a gente conversou, você já alertava para essa condição de venda dos fundos, mas ao mesmo tempo você trazia para quem estava acompanhando a possibilidade de os investidores buscarem esses papéis, as commodities principalmente. Isso muda com esse novo cenário, com essa história das mutações do coronavírus lá na Europa, com possibilidade de lockdown sendo agravada. O investidor ele vai estar disposto a continuar investindo, esse investidor alternativo aí que poderia pelo menos minimizar uma queda muito forte em Chicago, Aaron? Olha, eu acho que enquanto a gente está com um cenário inflacionário ou desvalorização do dólar norte-americano, enquanto a gente está com esse cenário de uma busca grande por alimentos,
investidores sensatos vão pensar que commodities agrícolas são um bom investimento. E isso tem continuado. Inclusive, se você vê a movimentação da Bolsa das ações aqui dos Estados Unidos, comparado com a movimentação dos mercados de grãos, é interessante fazer esse contraste. Como a gente tem visto ao longo do ano essa história do Covid em mercados, que tem sido muitas vezes até desafiador navegar isso, são às vezes reações que parece que exageram as coisas. Então, é possível que ainda tenha essa pressão de compra, também é possível que eles entrem em pânico por qualquer motivo, seja lockdown, seja qualquer motivo, e eles queiram se desfazer dessa posição comprada e procurar outra alternativa. O importante é ressaltar que é dinheiro grande movimentando e é importante ficar de olho para aproveitar as oportunidades que eles dão no mercado, que nem eles estão dando hoje. Então, assim, de forma sensata, de forma de gerir o risco na fazenda e gerir a receita, essas oportunidades vêm ao longo do ano, dependendo da condição da safra brasileira e nos Estados Unidos. Quem sabe, né, parece um ano promissor para preço, mas é importante aproveitar as oportunidades quando elas vêm também. E hoje nós estamos tendo tivemos nas últimas sessões uma disparada de preço. Nós estamos num cenário aproximando do fim do ano, é bem capaz que vai ter pelo menos algum nível de realização de lucro. E são oportunidades que devem ser aproveitadas, inclusive olhando para o câmbio no Brasil. Quem visa resultados em reais teve até uma ajuda um pouquinho, né? Não muito, mas um pouco, né? O câmbio voltou, o dólar voltou a subir aí nos últimos dias com esse estresse aí da questão financeira mesmo, né? Ligado à questão financeira. Aaron, mas então, vamos lá, vamos entender direitinho. Então, existem fatores que podem fazer o preço da soja cair. O primeiro é essa questão da realização dos fundos, que se tiver que acontecer, vai acontecer agora, nos próximos dias, então, até o final do ano? Sim. E talvez até uma forma melhor de pensar qual vai ser a proporção disso, porque alguma realização de lucros vai ter. Então, se não cair muito o preço, e mesmo com essa pressão de venda, continua sendo altista para preços, né? Até que ponto? Acho que talvez seja uma forma até melhor de pensar sobre isso. Que vão realizar lucros, vão. Até que ponto? Tá. Isso significa que a soja ela pode ter, sim, uma barrigadinha, mas vai voltar a subir, é isso? Sim. O quadro fundamentalista não mudou. A peça central, que vai ser o ano de 2021, vai ser com estoques apertados. Qual é a faixa de negociação que garante a oferta e satisfaz a demanda? E essa é a pergunta para o ano inteiro de 2021. E muitos falam de soja além dos $13, chegando com esse nível de fundamentalista que nós estamos hoje. Mas eu acho muito importante... Pode falar. Você acredita nesses níveis acima dos 13? A gente já ouviu falar de 15 aqui, viu, Aaron? Aquela velha história, quando tudo parece autista, quem escolhe o número maior e chega se dá bem. Eu, pessoalmente, acho que para a gente chegar nos patamares mais altos, 13, 14, 15, tem que ter algum ajuste, algum nível de quebra de safra ou no Brasil ou nos Estados Unidos, que é possível. Mas... pessoalmente, eu acho que se você olhar todo um contexto, olhando para os próximos 2 a 3 meses, eu acho, especialmente no mercado doméstico brasileiro, a safra brasileira vai chegar. Eu acho que vai ter um momento que nós vamos inverter a tendência e entrar numa tendência baixista para preços que não é o momento hoje, mas aí começa a ter mais vendas de fundos e muitas vezes os mercados corrigem além da conta. Então, eu tomaria muito cuidado. O produtor deve tomar muito cuidado, ao meu ver, em não aproveitar essas oportunidades. É importante não vender tudo de uma vez, gerir o risco, se permitir vendas fortes no futuro, mas essas são oportunidades que precisam ser aproveitadas. Mas oportunidades para quem, Aaron?
A gente tem ouvido falar muito daquele produtor que já vendeu metade da safra, 60% da safra. A gente já ouviu falar daquele produtor que chegou no limite de vendas dele, que agora ele precisa saber ou esperar a safra se consolidar para se posicionar de novo no mercado. A gente já ouviu aquele produtor que não tem interesse nesse momento mais de vender a safra, mas pensa em vender a próxima safra. Para quem é essa oportunidade? Próxima safra que eu digo é 21, 22 já, né? Sim. Bom, em categorias. Os produtores que ainda têm soja armazenada da safra passada e estão esperando uma oportunidade antes dessa safra, que são poucos, os estoques estão extremamente apertados, é um grupo muito seleto, eu sugiro que vendam, né? Os produtores que já venderam o limite e não podem vender mais por risco de vender além do que eles têm, não tem muita opção pela questão de produção. Vai ter que esperar a safra e ver como é realizar. Tem outras ferramentas, mas não convém falar agora. Agora, para os produtores que estão fazendo cálculo, vão ter o suficiente, não comprometeram tudo, tem essas oportunidades, ou estão pensando em fechar pacote para o ano que vem, tem que aproveitar essas oportunidades que o mercado dá, como a gente tem visto esses ganhos, para gerir esse risco e garantir preços bons, né? É importante espaçar as vendas e garantir as oportunidades que o mercado dá, mas são momentos que tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Não tudo de uma vez, o mercado dá outras oportunidades, talvez nós realmente vamos ter soja em níveis como a gente viu em anos anteriores. Mas, por exemplo, voltando para 2012, que muitos falam, tem que lembrar que estava num quadro de estoques apertados a nível mundial, seguido de uma quebra de safra nos Estados Unidos. Então, assim, outros momentos que nós tivemos alta eram quadros de estoques apertados seguidos de uma quebra de safra, ou nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, assim, é possível que aconteça? Sim, mas todo fator altista que nós sabemos hoje já está precificado e por isso que nós estamos tendo esses preços extraordinários. Então, vai ter mais demanda a preços mais altos? Vai ter mais oferta? Qual o cenário? Eu acho que, olhando de uma forma sensata, nesses patamares vai ter mais oferta de soja do que estamos esperando atualmente, porque justifica, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esses preços ampliam a área. E também o comprador começa a ficar mais tímido, que está cara a soja, né? Então, esses são os ajustes natural de mercado. Muito bem, então a gente entendeu que pode ter essa movimentação negativa em função dos fundos, realização dos fundos, já entendeu que com a consolidação de uma safra, se não cheia, pelo menos volumosa aqui no Brasil, essa tendência de pressão também permanece e já entendeu que o produtor americano deve optar pela soja, principalmente olhando o cenário hoje, onde a soja remunera melhor que o milho, certo? Exatamente, exatamente. Então, o que você está propondo é que o produtor participe de uma maneira segura, obviamente, sem correr riscos, mas vá participando nos momentos que ele tiver as oportunidades, que ele vê o mercado se destacando e gerando preços novos para ele aí. É importante ele estar participando. Agora, vale a pena negociar a safra 21-22 nesse momento, Aron? Olha, essa pergunta é sempre difícil, né? Porque olhar para um horizonte de futuro distante e fazer uma projeção, até no meu papel e para o produtor é bem difícil. Tem os pontos que para mim vale a ponderação. Tá? Primeiramente, com os produtores aqui dos Estados Unidos, que eles vão plantar daqui a 3 ou 4 meses, nós já estamos começando algumas vendas para a safra de 2021. Para o produtor do Brasil, tem alguns fatores que vale relembrar. Primeiramente, muitos produtores venderam com muita antecedência na safra passada essa safra e não foi uma boa opção para muitos, porque os preços que nós estamos tendo agora são extraordinários, são muito fortes.
Mas se você olhar um ano atrás, ou até mais, quando estava nesse ponto de negociar um grande volume para essa safra, o prêmio não estava extremamente forte, o câmbio estava pouco, assim, o único motivo era câmbio, o preço de Chicago estava fraco, então, assim, os fatores não justificavam vender agressivamente, exceto o câmbio. Hoje nós estamos em um outro cenário. O prêmio brasileiro está forte, a soja está escassa no Brasil, o preço de Chicago está extremamente alta, especialmente quem negocia contrato em dólar. É muito difícil olhar para um cenário agora, e especialmente em função da decisão do ano passado, e pensar que é a coisa certa começar a fixar para o ano que vem. Mas se você olhar todo o contexto, a soja em Chicago está alta, o prêmio está forte, a soja no Brasil está escasso, o comprador está preocupado de garantir soja suficiente. Esse é um cenário onde faz sentido você ser corajoso e falar, vou começar a vender nesse mercado, porque eu sei que o comprador quer minha soja ano que vem. É difícil como produtor fazer isso, mas é um cenário que começa a fazer sentido, não para tudo, mas para as coisas que vão ser entregues na safra, e ver o fluxo de caixa e esse risco, e já começa a fazer sentido para muitos. É difícil de fazer, mas sendo estratégico, é importante pensar nessas oportunidades. Diante dessas informações que a gente trouxe, que você trouxe para a gente agora, Aaron, e principalmente olhando dois produtos muito importantes, que é soja e milho, vendo essa tendência, essa possibilidade do produtor americano ampliar a área de soja em detrimento do milho, dá para dizer que o milho pode ter um ano bom? Primeiro, tanto a soja quanto o milho estão com os preços espetaculares, né? Eu acho que é a hora do produtor celebrar. Agora, olhando daqui para frente, eu sou da opinião que a história do milho é um pouco mais favorável do que da soja. Né? Por alguns motivos. O milho, a oferta de milho no Brasil em grande volume está um pouco mais distante. Nessa relação de preços, a soja compra a área do milho, então a oferta de milho nos Estados Unidos seria um pouco mais baixa. Os estoques de milho no Brasil são extremamente apertados, e a demanda por milho nos Estados Unidos continua forte, e esse inventário está reduzindo cada vez mais. Hoje o estoque de soja é mais apertado que o estoque de milho, e a gente está vendo esse reflexo nos preços, mas tem que lembrar que a cada mês, a cada trimestre, esses estoques, essa relação muda. Então, eu pessoalmente acho que entre soja e milho, a história do milho está um pouco mais encorajadora, olhando para os próximos meses, do que a soja. Mas vamos acompanhar esse cenário, né? E vamos ver também as motivações para o produtor brasileiro. Por enquanto ele está bastante motivado em função dos preços, como você bem colocou, em função da oferta que está curta, em função de uma demanda que está muito aquecida, seja para alimentação animal, seja para produção de etanol também. Enfim, está crescendo bastante a demanda para esse tipo de atividade. E no final ali do túnel tem a possibilidade da China também entrar de cabeça aí na compra de milho. Ainda não é o caso do milho brasileiro, mas por que não vir a ser nos próximos anos, né? Então, realmente o milho tem um caminho muito interessante aí de ser perseguido e de ser acompanhado, e principalmente merece uma atenção especial por parte do produtor. Eu acho que foi bem legal essa nossa conversa, principalmente para alertar o produtor nesse sentido. Mas, de qualquer forma, Aaron, a gente tem ainda um 2021 bastante interessante e com boas promessas aí, tanto para a soja quanto para o milho. Perfeito. Eu acho que nem todo ano é igual, né? Tem anos que realmente podem fazer a diferença na fazenda e para o produtor, assim, que comercializa grão. Tem anos que fazem o produtor, né? Que valem uma década. E tome cuidado, esteja cauteloso, mas eu acho que 2021 tem grande chance de ser um ano de muitas oportunidades. Muitas oportunidades, é importante estar atento, estar ligado e aproveitar, né? Aproveitar. Legal.
Aaron Edwards, obrigado pela sua participação, obrigado pela parceria. A gente conheceu o Aaron esse ano de 2020 e está sempre chamando ele aqui porque ele sempre acrescenta alguma novidade, algum detalhe novo que a gente não estava percebendo ali no mercado. E agradeço, viu, Aaron, a sua parceria com a gente nesse ano aqui no Notícias Agrícolas e já aproveito para convidar você para ficar com a gente em 2021, desejando para você um ótimo Natal, um próspero Ano Novo e que 2021 a gente prossiga aqui com as nossas análises. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Com certeza, é um prazer. Muito bom. Grande abraço para você e até o ano que vem, Aaron. Abraço, até. Tá aí, Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, trazendo aí uma análise do mercado da soja e também falando aí das oportunidades que o milho pode ter nesse ano de 2021. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aqui na tela. Janeiro, 12 dólares e 47 centes por bushel, 4 de alta. Março, 12 dólares e 50 centes por bushel, 2,5 de alta. Julho, 12,44, 4 pontos de elevação. Agosto, 12 dólares e 11 centes por bushel, 3 pontinhos aí de alta. Portanto, mais um fechamento positivo para a soja. Da mesma forma, o milho acabou encerrando aí de forma positiva. Março, 4 dólares e 43 centes por bushel, 3,5 de elevação. Maio, 4,44, 2,5 de alta. Julho, 4,44 também, 2 de alta. E o setembro, 4 dólares e 26 centes por bushel, 1,5 de elevação. E para finalizar, vamos ao trigo, que também encerrou de forma positiva. Março, 6,17, 5 pontos mais 75 de alta. Maio, 6,16, 4,5 de alta. Julho, 6 dólares e 9 centes por bushel, 3,5 de elevação. E o setembro, 6 dólares e 11 centes por bushel, 3 pontos de alta. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.